Vamos ler em Marcos capítulo 12, verso 35 a 44, que diz assim: Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. O próprio Davi chama o Cristo de Senhor. Então, como ele pôde ser o Filho de Deus, e a grande multidão o ouvia com prazer. E ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os escribas, que gostam de andar com vestes talares e dar saudações nas praças. Buscam as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Devoram as causas das viúvas e, para justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Deus e Pai, em Tua presença, estamos nesta noite aqui na Tua casa para Te adorar, para Te servir, para louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor, nesta noite maravilhosa de gratidão a Ti. Ilumina nossas mentes, nossos corações, a compreender a todos que estão nos assistindo pelo YouTube e pelo Facebook. Ó Deus amado, nós Te louvamos por isso, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Sentem, meus irmãos, nós vamos trazer uma mensagem com o tema Disse o Senhor ao meu Senhor, verso de número 36. E eu quero destacar 3 versículos, o 36, o 38 e o 43. E quero, nesta noite, que você saia daqui com a certeza de que a palavra de Deus aqui falou para o seu coração. Para que você reflita naquilo que Deus está falando para você. E para você que está me assistindo em nossos canais. O primeiro verso 38 é o tema da nossa mensagem de hoje, que diz, amados, disse o Senhor ao meu Senhor. Meus irmãos, dezenas de pessoas, em especial as que foram contempladas, amados, com os milagres de Jesus. E muitas delas diziam: filho de Davi, como o cego Bartimeu, tem compaixão de mim. Aquela mulher Cirofenícia, que tinha uma filhazinha enferma, e também dizia a mesma coisa. E tantos outros citaram Jesus Cristo, filho de Davi, amados. E digo mais para você, este filho de Davi, numa demonstração, amado, que essas pessoas acreditavam sobre tudo que este filho de Davi, que eu vou explicar bem melhor isso aqui, para você entender que ele é filho de Deus e que as pessoas interpretam mal, até os escribas, que eu vou citar eles aqui. Filho de Davi, eu vou explicar mais na frente. E eu quero deixar para vocês que essas pessoas, como o cego Bartimeu dizia, filho de Davi, ele considerava ele o Messias. Enquanto o povo judeu, do sinédrio, do sacerdote, do sumo sacerdote e dos sacerdotes e as lideranças de Israel, não o reconheceram como Messias. Vamos ver isso mais na frente. Em segundo lugar, o verso 38, amados, que diz, meus queridos, o verso 38 diz: cuidado com os escribas. Lembra que eu estudei aqui alguns 2 domingos atrás? Mas foi o anterior, que aliás eu nem publiquei. Aquele escriba que estava junto com os fariseus,
os judeus fariseus, com os judeus saduceus e com os judeus escribas. Tinha vários escribas. Escribas são aqueles que leem a palavra do Antigo Testamento, que interpreta a Bíblia para as sinagogas, para o templo. E ali, meus irmãos, um daqueles fariseus que depois saíram, aquela turma que queria mais discutir a questão de governo, se ele era o rei de Israel. Ele veio ser o rei de Israel aqui, foi? Ele veio tomar o lugar de Herodes? Ele veio expulsar os romanos daqui, de Jerusalém? Então vamos pegar ele para denunciar ele o rei Herodes e denunciar ele os romanos, o imperador. Aí então foram a Jesus. Uma parte aí, Jesus. É lícito que o judeu aqui pague impostos a César? Jesus então, respondendo a pergunta dele, disse: tem alguém aí um denário? Tem. Então, daí, quando pegou a esfinge com a marca de César, ele disse: quem é essa figura aqui? Aí disseram: é César. Aí o que foi que Jesus disse? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu não vim aqui para trazer confusão. Olha, meus irmãos, é fantástico, porque os judeus, fariseus, queriam também complicar ele com o rei Herodes para prendê-lo. Meus irmãos, o escriba que voltou fez uma pergunta diferente. Qual é o maior mandamento? Aí Jesus citou: você é um escriba judeu. E você lê a Bíblia do Antigo Testamento, as leis que estão em Deuteronômio, Levítico, que estão lá no Antigo Testamento, e não entende o que é o maior mandamento? Aí ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao seu próximo com a si mesmo. Então ele aqui, mostrou que ele conhecia a Torá, porque os escribas judeus, fariseus, eles não se comportavam com os livros depois da Torá. A Torá são 5 livros chamados Pentateucos, os 5 primeiros livros da Bíblia. E eles desprezavam os outros até Malaquias. Mas Jesus disse: vocês não compreendem, não? Vocês só têm 5 livros Torá e não entendem? Aonde vocês estão aí me perguntando qual é o maior mandamento? Vão ler a Bíblia, rapaz! Mas, meus irmãos, aqui, o tema hoje é de exortação. Os escribas, amados, eram os judeus responsáveis, como já disse antes, pela interpretação da Torá e de toda a Bíblia do Antigo Testamento, para que as pessoas compreendessem o que ela significava. Como hoje aqui a gente prega para explicar o que é que diz a palavra de Deus. Olha, meus irmãos, eles falavam, não existia o Novo Testamento naquela época ainda, não é? Olha, irmãos, o que Jesus Cristo destaca aqui, ele destaca, amados, que aquele povo, judeus, fariseus, saduceus e escribas, se vestiam de roupas, né? Se vestia de roupas talares. Era alguém que queria ter acesso a tudo. Perseguiam Jesus por toda parte. Era patrocinado para ver se Jesus pregava ele numa só besteira. Lembra daquela mulher pecadora que cometeu um adultério e saíram a multidão atrás dela para apedrejar e se toparam com Jesus? E Jesus, então, com a autoridade dele é tão grande que ele neutralizava as pessoas a não agir. Parou, escreveu ali na areia da praia e, de repente, ele disse: o que é que vocês querem? Não, porque essa mulher foi pegada dentro do terra, nós queremos apedrejar. Ele disse: ela cometeu o pecado. Se cometeu o pecado, então faz o seguinte:
O primeiro que não tiver pecado, atire uma pedra nela. Aí todo mundo, dos mais velhos em diante, foram todo mundo embora, porque ele tinha poder. E ali eles queriam pegar ele para entregar ao sumo sacerdote, punir ele. Irmãos, a palavra de Deus para nós é uma riqueza. Em segundo lugar, amados, em terceiro lugar, nós vamos ver o verso 43, que trata, meus irmãos, de uma viúva, que o Senhor Jesus, sentado ali no templo de Jerusalém, observava as pessoas na hora do dízimo. Aqui hoje a gente vai estar um QR Code, né, Salles? Então, um QR Codezinho aí, para os irmãos não terem mais trabalho, né? Mas Jesus estava sentado ali, como eu estava aqui nessa cadeira. Na hora da oferta que ia botar na urnazinha, Jesus observava e aquela mulher viúva e pobre deu 2 moedas e era tudo que ela tinha e saiu. Aí veio os ricos trazendo altas somas e colocava, ainda se esbanjava e dizia: eu dou muito. Jesus deu uma lição aos seus discípulos. Usou aquela mulher, que é o nosso último tema aqui, que vamos ver na nossa mensagem. Então, vamos para a mensagem. Em primeiro lugar, amados, o verso 36, disse o Senhor ao meu Senhor. O Senhor Jesus aqui, amados, aqui e acolá, amados, ele fazia pesquisas entre os seus discípulos, né? Fez ali entre os escribas também, né? Aqueles homens que interpretavam a lei e lia a lei, né? Para todo mundo ouvir, né? Conforme de Mateus, capítulo 13, capítulo de número 16, de 13 a 15, que diz assim, amados: como dizem os escribas que o Cristo, filho de Davi, olha os escribas dizendo que ele é filho de Davi. Certa vez, no caminho de Cesareia, no registro de Mateus, amado, ele, então, Jesus perguntava em particular aos seus discípulos, né? E Jesus, então, perguntou aos seus discípulos, está lá em Mateus, ele disse: o que é que o povo anda dizendo que eu sou? Aí uns disseram que ele era quem? João Batista, que havia morrido. Elias, que foi levado numa carruagem para o céu. Muito bem, estão dizendo isso, né? E vocês, meus discípulos, e vocês, meus irmãos da igreja, o que é que vocês dizem de mim, do Filho do Homem? Quem foi que se levantou entre os discípulos e disse: dá licença, Senhor? Ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Louvado seja Deus, irmãos. Olha, meus amados, Jesus disse: e aí, vocês? Olha, amados, no domingo, início da última semana, domingo da Semana Santa, né? Começa no domingo da Semana Santa, meus irmãos, o Senhor Jesus ensinava no templo. E lá ele colocou ordem. Se lembra daquela confusão que ele quebrou as coisas, as bancas de jogo, tudo dentro do templo? Aqui não é bagunça, não. Aqui é a casa de oração. Expulsou os cambistas, expulsou todos os vendedores de coisas outras, né? Ele fez isso ali, meus irmãos, botou ordem ali. Bem, amados, na presença de quem? Dos saduceus, judeus, dos fariseus, judeus, dos escribas. Ele mostrou a autoridade dele e todo mundo estava lá, um bocado de sacerdote olhando, cara, tudo inerte. Ele paralisou eles. E eles não agiram por causa do poder de Deus. Acredite em Deus quando você estiver numa situação grande, difícil,
que você olha para um lado e para o outro, para frente e para trás, fica igual o povo de Deus no Egito, querem sair do Egito, teve que cortar o mar vermelho, aí você coloque seu problema para Deus, que Ele resolve o seu problema, meus irmãos, né? Que maravilha! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha, uma referência de Jesus Cristo, amados, no tempo do Filho do Homem. Por que chama Jesus de Filho do Homem? Porque Jesus Cristo veio ao mundo para cumprir a promessa de Deus a Adão e Eva e a serpente. Foi que Deus disse a eles lá, depois da queda do homem, ele disse, colocarei inimizade entre você, serpente, Gênesis 3:15, entre você, mulher, e homem, Adão, Eva e Adão. Inimizade entre vocês e é o filho da mulher que haverá de vir. E ali, meus irmãos, Deus disse ainda, a serpente vai ferir o seu filho, viu? Vai ferir o seu filho no calcanhar. Mas o seu filho, mulher, vai esmagar a cabeça da serpente, Gênesis 3:15. E o que é que isso significa? Significa que o filho do homem veio ao mundo. Viveu 33 anos. Nos últimos 3 anos, 2 anos, 11 meses e 29 dias, ele viveu sem nenhum pecado e no último dia celebrou a ceia e disse assim, dando fim à Páscoa dos judeus, pegou o pão e disse, isto é o meu corpo que é dado por vocês. Todas as vezes que vocês comerem, façam isso em memória de mim. Depois ele tomou o cálice e disse, este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Todas as vezes que vocês beberem, vocês lembrem-se de mim. O cálice de quê? Da nova aliança. O judaísmo acabou, aí veio o cristianismo com Jesus Cristo. E o que é ferido no calcanhar lá de Gênesis é Jesus como filho do homem com os nossos pecados. Ele assumiu a cruz e pagou o meu e o seu pecado de todos que creram nele. Não, a humanidade ele pregou para os que não creram nele justiça. Três dias depois de ser ferido no calcanhar, morreu por nossos pecados, ele venceu a morte, esmagou a cabeça da serpente, ressuscitou e disse, Paulo, onde está a tua morte, a tua vantagem? Livro de 1 Coríntios. Olha, meus irmãos, ele nos deu a vitória, o Filho do Homem. E as pessoas embolam no meio de campo porque não estudam a Bíblia. Não sabem o que é filho do homem, não sabem o que é filho de Deus. Filho do homem foi 33 anos na terra, homem encarnado, como disse Paulo em Gálatas 4:4. Na plenitude do tempo, ele veio nascido de mulher para cumprir a profecia de Deus. Que coisa fantástica! Que Deus vai fazer, amados, por mim e por todos vocês que me assistem. É preciso crer em Deus. Olha, meus irmãos, uma profecia, né, de 2 Samuel, capítulo número 23 e 2, para explicar essa palavra de Jesus sobre filho de Davi. Então, amados, diz assim, o Espírito do Senhor, 2 Samuel 23 e 2, o Espírito do Senhor fala por meio de mim, Davi falando, e a sua palavra está na minha língua, né? Você vê isso nos Salmos 110, verso 2,
o autor Davi disse sobre o Filho do Homem, Jesus que veio aqui, amados, ele estava ali como homem respondendo as coisas. Na última semana, no primeiro dia da semana, no domingo, ele morreria na sexta. E ele diz assim: o Filho do Homem que Sião receberá, Sião é Jerusalém, receberá o cetro do poder. O cetro do poder, conforme o Salmo 110:2, que diz assim: o Senhor lhe enviará de Sião o cetro do poder. Olha, amado, domínio entre os seus inimigos. O Filho do Homem veio para restaurar a vida espiritual do nascer de novo e estabelecer o seu reino espiritual. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Palavra dita de Jesus a quem? A Nicodemo, que o procurou até escondido, porque ele era um fariseu sacerdote. E ele perguntou a Jesus, lá em Betânia, e disse: mestre, eu vim aqui rapidinho, mas me explica aí, o que é que eu devo fazer para ter a vida eterna? Ele disse: nasça de novo. Mas eu, um velho desse, vai nascer de novo? Entrar no ventre materno da minha mãe: ô rapaz, tu és um senador, um homem letrado, um homem que não sabe da realidade. Nascer de novo, porque todos nós nascemos mortos em Adão e Eva, que pecaram, perdemos, morremos espiritualmente e fomos expulsos do jardim. Mas quem crê em Jesus Cristo, Nicodemo, nasce de novo. Quer um exemplo, Nicodemos? Ele disse: o vento sopra por toda parte, ouve-se a sua voz, mas ninguém vê e ninguém sabe para onde ele vai, nem para onde ele vem. Esse é o mistério da salvação do Salvador Jesus. Amados, em segundo lugar, cuidado com os escribas. Ele não estava se referindo àquele escriba que fez a pergunta a ele, que se converteu. Acho que ele se converteu. Os escribas gostavam, além de se vestir com roupas talares, né, para chamar a atenção, né? Só pensa que uma roupa chama atenção, né? Se for atender uma pessoa toda de terno, gravata, não sei o que, não sei o que lá, e um homem simples entrando para comprar um carro, o homem simples é rico e o cara de terno é um sem vergonha. Aí então pergunta os preços, mas o homem que está simples é o homem que vai comprar à vista. E aí a vendedora passou no YouTube, eu vi um negócio desse, estou fazendo aqui uma ligação. Aí disse: não, o senhor não tem condição de comprar carro, não, porque aqui é muito caro, é só carro caro. Eu vou atender esse outro aqui que ele deve comprar. Quando o cara disse: não, eu queria só consultar quanto custa um carro desse, tal. Olha, muito obrigado, não posso. Foi embora. Aí o homem já ia saindo, o outro rapaz disse: ei, vem cá, meu senhor, o que é que o senhor quer dizer? Eu queria comprar um carro desse. Pois não, vamos entrar comigo. Aí comprou e pagou à vista. A moça lá ficou de cara, mexendo, porque os escribas se vestiam para impressionar, achar que aquilo ali tinha autoridade. E Jesus Cristo vinha com roupas simples e dizendo: volte a vida para o filho da viúva de Naim. E o menino ressuscitou. Talita cumi, levante-se, estava morta. Ele curou 10 leprosos, vão, se mostre ao sacerdote. Só um veio agradecer a ele. Jesus Cristo no meio do mar, aí todo mundo morreu, os discípulos, todo mundo, eu andei num barco desse, aí de repente as tempestades, não morre, acorda Jesus, quando ele acordou ele disse: mar e vento, se acalme, e tudo ficou tranquilo. Esse é o nosso Deus que nós cremos, que nós vivemos, amados. Os judeus, escribas, exploravam os ricos e tiravam as coisas poucas que os pobres tinham. O Senhor Jesus, amado, com o seu exemplo de caminhar pela multidão, amado, com o povo, ele pregava, amado, o reino de Deus.
Ele dizia: o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. E um dos discípulos gritou: e onde está o reino? Ele diz: está dentro do coração, que quem nasce de novo espiritualmente, ele recebe o Espírito Santo no seu coração. Quem é nascido de novo tem o batismo do Espírito Santo. Olha, meus irmãos, assim o Senhor Jesus exortava os escribas, passava na cara deles ali: mudem, rapaz! Vocês que têm acesso à Bíblia do Velho Testamento, leiam, estudem, interpretem, para que o povo saiba quem é o Messias, que era ele, e o povo não sabia. Por isso que o verso 38 diz assim: e ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os escribas que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças. Quando lá vinha um escriba, a autoridade, ficava todo mundo. Geralmente, amados, esses judeus escribas, eles não manifestavam um bom testemunho de um religioso. Quando a vida de religiosidade dele devia ser de consagração, de adoração a Deus, amados. Mas eles eram exploradores dos ricos e destruía os pobres, amados. Não há diferença de hoje, né, meu irmão? Você vê tantas pessoas sendo roubadas por certos pastores, certos sacerdotes, sei lá, tantos escribas dos dias de hoje. Precisa, amado. O verso 40 diz assim: devoravam as casas das viúvas e, para justificar, faziam longas orações. Estes haverão de sofrer maior juízo, porque ele sabia a verdade e então botava o carro na frente dos bois. E eu quero concluir, amados, com o verso 43. Mais do que todos os ofertantes, aquela mulher pobre, viúva, além do mais, era pobre. E depois de conhecer como agiam os judeus, amados, fariseus, saduceus e escribas, na época de Jesus Cristo, amado, que se aproveitava do povo de Deus, como hoje tanta gente se aproveita do povo de Deus, amado. Mas vamos conhecer um exemplo de crente. Vamos conhecer uma viúva pobre que abriu o saquinho e tirou o que tinha. Só tinha 2 moedas, que talvez desse para um sustento de um dia, mas depositou ali na caixa do dinheiro. Meus irmãos, os ricos iam entrando e exibia as pratas de ouro para todo mundo ver. Todo mundo vê. E Jesus via os dois, o pobre e o rico, né? Amados, o Senhor Jesus, amados, chamou e mostrou aquela cena aos seus discípulos. Primeiro, amados, Jesus sabia que ele era Deus, que ia no coração dos ricos e dos pobres. Sabia que aquela mulher estava dando um amor. E sabia que aqueles ricos estavam dando do que sobrava. E aquela mulher dava do que ela tinha somente. Olha, meus irmãos, lamentavelmente, hoje a gente assiste todas essas coisas, né? Jesus Cristo, amados, pode contemplar os ricos e os pobres. Ele sabe e conhece o que é que você está fazendo, que você está dando a oferta na casa do Senhor. Ele sabe, amados, de tudo, não é? O Senhor Jesus, amado, chamou e mostrou
aos seus discípulos, que aqueles ricos eram essas pessoas assim assadas, que deram do que sobrou, e aquela mulher havia dado de tudo, amado, que ela tinha, certo? E o verso 44 diz assim, para terminar: porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava, ela, porém, da sua pobreza, deu tudo que ela possuía naquele dia do seu sustento. O importante é você acreditar em Deus, confiar em Deus. Se você não acreditar, não confiar em Deus, primeiro você vai achar que é rico, vai dar, não vai ter valor nenhum. Não vai ter. E concluindo, pois, bem, amados, no final desta mensagem, eu quero destacar para você aquele convívio de Jesus nos últimos dias da sua vida aqui na Terra. Ele estava encerrando a sua caminhada, sua jornada aqui na Terra. O Senhor Jesus, amados, ele ali aproveitou para fazer uma advertência aos seus discípulos. Amados, o valor que vale mais é o valor que sai de dentro do coração. É isso, amados. E encerrando, irmãos, eu quero contar uma ilustração. Tem crente que... Aqui é a história de um menino aqui, tá? Na igreja sempre faz aquele retiro, né? Carnaval, não sei o quê, né? Muito bem. Aí, amados, anunciou ali um adolescente. Por que é que o seu pai não peteca? Porque ele fecha a mão assim, certo? Ele vem brincar com a mão fechada, amados. Aí o filho, que era crente também na igreja, disse: imagine a mão fechada para dar o dízimo da casa do Senhor. Que Deus, irmãos, nos ajude a aprendermos, irmãos, né? A gente precisa aprender, amados, com a palavra de Deus. Com mais nada, com mais ninguém. A gente vê por aí afora pessoas, amados, que ungem tudo na frente das pessoas, né? Unge açúcar, sal, o feijão, né? Certo? Tem até pessoas que dizem: vamos para a reunião de descarrego. Nada disso, amados. Nós precisamos quebrar esse tipo de maldições, esse tipo de heresias que acontece. Nós precisamos viver genuinamente da palavra de Deus. Viver uma vida de adoração a Deus. Confiança, crer e saber que Ele é quem dá o rumo da minha e da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.